Criança, um olhar para a infância é o nosso quadro aqui, que tem a condução de Adriana Carita, ela que é psicóloga, infanto-juvenil, educadora parental, também escritora e co-criadora do método Mãe Girafa, ajudando mães a criarem filhos emocionalmente saudáveis. Esse é o grande desafio dos tempos de hoje, né, É Adriana? verdade, Bem-vinda. Paty. Bom dia, Paty. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. De fato, é um grande desafio, porque se a gente pega, Paty, a geração de antes, né, assim, a preocupação dos nossos avós em relação aos nossos pais, eles estavam assim, eu preciso, assim, oferecer para eles uma boa alimentação e um bom estudo, Uhum. né? Então, esse era o desejo. Mas hoje, isso está se extrapolando. Hoje, além, assim, de uma boa alimentação, de um bom estudo, também hoje a gente lida com outros desafios, como, por exemplo, as telas, o brincar, Exatamente. enfim. Então, sem falar que hoje a gente está vivendo um momento de muito trabalho também. Uhum. E, por outro Nada lado, a criança precisa de atenção. E como é que claro. vai conciliar tudo? E antes a gente dizia assim, olha, a criança segura tem que ficar em casa, né? Era o Sim, pânico da tua família. Tem uma boa alimentação, garantir alimentação saudável. sim, A sim. criança, A os pais sobrevivência, né? trabalhavam muito para ter uma boa escola, uma boa educação, não deixar faltar nada. E criança segura era criança em casa. Criança não podia ficar na rua porque era perigoso. Agora a criança dentro de casa tem um perigo enorme, né? Porque dentro de casa ela está Tem, ligada ao Paty. mundo Isso, e é um pelas mundo telas. que os pais não têm controle, principalmente quando a gente verifica assim a quantidade de crianças, Paty, que hoje ficam na internet, naquele mundão que onde os algoritmos ali estão aprendendo tudo sobre os nossos filhos, copiando tudo para fazer com que eles fiquem o quê? Cada vez mais viciados ali nas telas. Nossa. E aí a gente acaba se deparando com um grande problema, eu vejo muito na clínica, assim, o crescimento de crianças com ansiedade, com depressão, sabe? Com questões assim relacionadas ao adoecimento mental. Uhum. Então a gente se pergunta, né? É um paradoxo que a gente vive, porque ao mesmo tempo que a gente tem crianças mais protegidas, agora mais em casa, enfim, se arriscando menos, por outro lado, a gente vê um aumento da ansiedade. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Que paradoxo é esse? O que está acontecendo? É exatamente isso. Por que que isso acontece? É exatamente o tema que você vai trazer para a gente, né, Adriana? Exatamente, o porquê que isso acontece e o que pode ser feito para prevenir que mais crianças adoeçam mentalmente. Isso tem acontecido muito. Quais são as causas, né, mais Sim, comuns para esse adoecimento ou para essas crianças que estão com mais atenção, mas também não estão protegidas? sim, exatamente, exatamente. Então, assim, sobre hoje a gente vai falar isso, a gente vai falar também o que tem contribuído para esse cenário, e assim, e refletir sobre o papel da família, da comunidade, o que pode ser feito, para poder prevenir que outras crianças adoeçam, e aquelas crianças que já estão adoecidas, o que pode ser feito, sabe, Paty? Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Hoje também tem uma oportunidade, né, para as mães. Você vai estar trazendo aí um momento, a oportunidade de estar com você, não só aqui nesse espaço, Sim, mas também no encontro para discutir exatamente esse tema, que é um tema hoje que está na pauta do dia, que é a isso. ansiedade Isso, a infantil. gente vai fazer um sorteio no Sim, final, eu vou explicar direitinho como é que vai ser esse sorteio, tá. para quem quiser participar sobre, a gente vai estudar, eu tô com um grupo aí, vai ser no próximo sábado o encontro, para estudar o livro A Geração Ansiosa. Hum. Comigo, eu sou psicóloga, e aí a gente vai poder aprofundar mais esse assunto. Maravilha. Então vai ser esse encontro no sábado, as pessoas vão poder Isso, participar, se inscrever. E não é só uma geração é uma ansiosa, não estou geração. falando só de uma fase da Não, vida Paty. que é a infância. A gente está vivendo realmente essa síndrome da ansiedade e todos estão sendo impactados com isso. Enfim, vamos lá, nosso Exatamente, tema. exatamente. É sobre isso que a gente vai conversar. Então, Paty, assim, eu quero começar falando que às vezes as pessoas confundem, tá vindo uma criança, vai ter um aniversário e a criança está ansiosa. Aí já diz a criança, ao invés de dizer que ela está ansiosa naquele momento, ela é ansiedade, Hum. tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que não é porque a gente fica ansiosa A gente né? que a gente Já é vai ansiosa. Já rotulando. vai rotulando, E que você vai exatamente. dizendo, essa criança é ansiosa de tanto ouvir, ela acaba sendo mesmo, Isso, exatamente. Até adotando. porque a ansiedade, todas as emoções, elas são importantes para a gente, tá? Elas têm um propósito, digamos assim. Então, assim, a ansiedade, quando ela é vivida de uma maneira assim saudável, quando ela chega, ela vai embora, ela faz parte da vida. Eu vou lhe dar um exemplo.
A gente tem entrevista, e toda vez que a gente tem entrevista aqui, eu fico ansiosa. Mas é uma ansiedade, assim, que eu consigo dormir, mas é uma ansiedade que me coloca no estado de alerta. Fala assim, nossa, amanhã eu tenho entrevista com o Paty, então eu preciso acordar mais cedo, deixar meus filhos mais cedo na escola, eu preciso preparar a minha mochila com minha garrafa de água, com a pauta que a gente vai conversar. Então é uma ansiedade que me coloca no alerta, mas um alerta necessário para estar pronta aqui para essa entrevista. Exatamente, Porque a como gente, tudo na vida, como né? tudo na vida, tá? Emprego novo, vai mudar de Isso, cidade, um novo relacionamento gera aquela isso, ansiedade que te prepara para você estar sempre em alerta, estar em alerta se for isso. necessário, né, tomar uma atitude. Agora, essa sensação de ansiedade o tempo todo, mesmo como está tudo tranquilo, e você nem conseguir relaxar, Pois brincar, se é. distrair, Aí é imagina. o problema. Aí é a Já ansiedade virou uma crônica. coisa crônica, né? Exatamente. Aí é o perigo. Tá? Porque o que que acontece? Funciona assim, é como se tivesse uma carga que sobe e ela desce, ou seja, é uma energia que sobe por uma ansiedade, ela precisa descer. O problema, Paty, é que essa energia tem subido, subido, subido por tantas coisas na vida, ela não tem descido. Hum, Então, vamos pegar a realidade hoje de uma criança que tem uma agenda enorme. Então assim, por exemplo, é ansiedade para estudar de manhã, tem que se arrumar para estar no horário na escola. Aí quando chega na hora de buscar a criança, vão buscar a criança. Aí depois a criança tem outra atividade, então corre, 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 corre para estar naquela atividade. Aí depois corre, corre, corre para fazer o dever de casa. Corre, corre, corre para fazer isso. Então assim, vai vivendo, Paty, uma ansiedade, é um corpo que não consegue relaxar. Aí o que acontece? Aquela energia vai somando, 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 somando e cronifica. E aí a gente verifica o quê? Crianças com ansiedade. Aí sem falar que quando você entra, por exemplo, no mundo da internet, das telas, é um mundo assim que as redes sociais, por exemplo, a rede social, tanto que tem aquele feed que não termina. Você vai atualizando, atualizando e não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. E aí o que acontece? A criança, o adolescente, não relaxa a mente. Além de ter todas essas demandas que eu já falei aqui de uma agenda super cheia, vai para a internet, ou seja, aquilo ali fica se atualizando. Aí, qual é o grande erro das famílias? Fala assim, tá triste? Dá aqui o tablet, toma, fica aqui no celular que melhora. Na verdade, não melhora, ela dissocia do sentir. Porque para a gente aprender a sentir, a gente precisa sentir. E aí é que está o perigo. Quando eu dou uma tela para uma criança, quando eu dou uma tela para um adolescente, achando que ali está se distraindo para não sentir o desconforto, ela não está aprendendo a lidar com a emoção. Ela está aprendendo o quê? Quando eu sinto isso, eu tenho que fugir, me dissociando. Fazendo o uhum. quê? Pegando uma tela. Nossa. E o impacto disso, né? Não só naquele Sim, momento presente, de não saber lidar com as suas emoções e até nomear, porque para a criança é mais difícil, né? Às vezes até para o adulto dizer o que está sentindo, mas sim, não poder sentir. Essa coisa, imagina, do engole o choro e é, de distrair. A criança está sentindo uma coisa, não validar sim, aquele sentimento dela. Imagina a confusão que isso vai gerar na criança. E como é que a gente vai criar isso. seres emocionalmente saudáveis se as suas emoções não são validadas? Perfeito, Paty. E assim, a ideia aqui, Paty, não é querer demonizar a tecnologia, tá? Tá. Até porque a tecnologia ajuda, tanto que a gente está aqui fazendo, né, esse Totalmente encontro, conectada no totalmente canal do conectado no YouTube, na YouTube. rádio. Quem não pode assistir agora ao vivo vai poder assistir depois, tá? Sim. Então a ideia não é demonizar a tecnologia, mas a gente saber como usar de uma maneira que não nos adoeça. Porque se você for parar para ver, Paty, é tudo muito novo, tá? É tudo muito novo. Então, por exemplo, eu fui ter contato com o computador, com o celular, quando eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu vivi uma vida no offline. Então, veja como o mundo mudou, É, né? verdade. Tão rapidamente. E ajuda também, a tecnologia ajuda, né? Ajuda a conectar pessoas que estão longe, mas assim, precisa de um limite, É. tá? Então, a ideia aqui também não é demonizar, não é querer culpar os pais, porque cada um sabe da sua vida, né? De fato, assim, uma criança na tela, os pais acabam descansando, mas precisam entender o seguinte, precisa ter limite, porque depois essa conta vai chegar e pode ser muito mais cara. É, exatamente. Aí quando essa conta chega, Isso. aí para colocar isso de novo no equilíbrio, refazer essas pontes quebradas, vai ser muito mais difícil. Então, quanto a gente puder adiar, retardar essa presença das telas, Sim, estar mais em conexão com essa criança, vendo as suas necessidades, né?
atendendo, ouvindo essa criança, naquilo que ela traz, e às vezes ela não tem muita facilidade como adulto de verbalizar, né? Estou Sim, sentindo tal coisa, me senti dessa forma. Às vezes ela responde de outras formas, sim, silenciando, fazendo birra, ou aquela criança sim, que, tô com raiva. O que está por trás da raiva? A gente já exatamente. conversou sobre A isso, gente né? já conversou sobre isso, né? O que que tem por trás da raiva, né? Que explosões são essas? Então, não tem jeito, a gente só aprende a lidar com as emoções quando a gente as sente. Não tem outro caminho, sabe? É igual não aprender a nadar, tem que entrar na piscina e aprender a nadar. E assim, sabe, Paty, é importante também a gente entender, assim, o que que aumentou, né? O que que fez assim, nossa, mas parece que foi tão pouco tempo. Então a gente vê, por exemplo, até no livro A Geração Ansiosa, uma coisa interessante que ele fala, que depois da internet banda larga, os Hum. casos aumentaram muito. Nossa, Por quê? Porque agora a gente tem uma internet rápida na palma da nossa mão que a gente leva para qualquer lugar. Na minha época, assim, que tinha os computadores, tinha aqueles canais de rede social, né? Tinha Orkut, mas ficava no computador e hoje que a gente leva para todos os lugares. Então a gente não tem dado descanso para nossa mente, exatamente. Você entende? está até em trânsito, indo de um lugar para outro, tá ali Exatamente. conectado. E quantos acidentes a gente já teve também? A gente já teve na China, eu acredito, uma campanha que já tem um tempo, que era exatamente: olhe menos para a tela e mais para as crianças. Que as crianças Sim, estavam sendo atropeladas, morrendo afogada sim. nos ambientes, porque simplesmente os pais estavam ali o tempo todo É, conectado e esquecendo literalmente da criança. E elas ficam totalmente expostas. E aquela hiperestímulo também, né? Paty, é Estimulada pela hiperestímulo. tela, pela cor, pelo movimento, pelos barulhos. E a criança fica ali o tempo todo, Sim, ali sendo estimulada o tempo todo, vivendo aquela realidade virtual, né, da tela e deixando muitas vezes de viver essas as experiências experiências reais que ela reais, isso. sensoriais, do contato, de aprender a lidar com o choro. Chorou, não, dá uma tela, né, É, para ela, né, exatamente. e não Isso. acolher. No próximo bloco, a gente volta falando sobre isso e trazendo também mais esse convite para que você possa estar aprofundando esse tema da ansiedade nesse momento de aprofundamento, do grupo de estudo com a Adriana, também falando do nosso sorteio. Voltamos já. E como a gente pode trabalhar a questão da segurança dessas crianças, oportunizando para ela mais segurança, mas ao mesmo tempo gerando esse ambiente de ansiedade. Mas antes de falar sobre isso, vamos caracterizar, não é, Adriana? Porque Isso. existe um código que os psicólogos trabalham com eles, os psiquiatras também, onde a ansiedade está caracterizada. Isso. Vamos trazer, Paty, esse conceito que é muito importante para que as pessoas não achem que um ponto específico, eu estou ansiosa, como eu falei, para essa entrevista, então sou ansiosa, às vezes se confunde. Então, assim, esse termo ansiedade, ele caiu em algo assim, todo mundo está falando, né? Não sei Ah, se comum. E o que, que é realmente? Então, assim, segundo o DSM, o que, que é o DSM? O DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E assim, a gente usa isso, tanto nós quanto psicólogos, os psiquiatras, os médicos, eles usam o quê? Para poder entender que aquele conjunto de sintomas que a pessoa tem, para poder diagnosticar. Então, o que acontece? Então, se sentir ansioso em um determinado momento, não significa dizer que a pessoa é ansiosa, a pessoa está tendo um transtorno de ansiedade. Então, o DSM, ele descreve que o quê? O transtorno de ansiedade é um grupo de condições em que o medo e a ansiedade são excessivos e persistentes. hum. Isso que faz diferença, ou seja, não passa. Eu saí daqui, eu tenho ansiedade, como eu falei, para vir para cá, para o nosso encontro. Aí daqui a pouco eu tô com ansiedade de novo para poder sair e pegar meu carro. Será que meu carro tá ali na porta? Então, ansiedade que não passa, então é para tudo. Então, é algo excessivo que persiste por um determinado tempo. Ou seja, fazer o diagnóstico, às vezes a pessoa fala, fulana é ansiosa. Não É, é ansioso, já vai rotulando, não. Precisa ver vários fatores, porque uma ansiedade do dia a dia, sim, principalmente esse tempo que a gente está vendo de tantas demandas, vai ser natural. Agora, como é que eu vou diagnosticar e saber, não, meu filho está com ansiedade crônica ou está com essa questão, um transtorno da isso, ansiedade? exatamente. Então, tem que ver assim, como é que essa ansiedade acontece. O Pronto. tempo, ela é persistente, ela não é, ela provoca sofrimento significativo ou não, tem um prejuízo no funcionamento da pessoa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, se você está percebendo que você tem aquela criança ou um adolescente que está com ansiedade demais, que não passa, aí talvez seja importante buscar um profissional para poder verificar e analisar o que está acontecendo. Hum.
tá? Então, eu só queria diferenciar a ansiedade, que é a ansiedade saudável, importante, de uma ansiedade que está cronificada e que está, assim, acontecendo de maneira excessiva e persistente. Aí você faz exatamente essa diferenciação, o que é ansiedade, o que não é ansiedade, né? Como é que a Exatamente. gente percebe? Porque a ansiedade é uma emoção natural e ela é necessária, como eu já falei aqui. O problema não é sentir ansiedade, mas quando ela se torna intensa, persistente, interfere na vida da criança. Ela não consegue fazer mais nada porque ela está o tempo inteiro naquele estado de alerta e naquele momento ansioso. Maravilha. E você traz esse tema exatamente para a gente dizer como assim? Que a criança pode estar segura e ao mesmo tempo mais ansiosa. Pois é, Paty. Então a gente vê o que é que acontece. Famílias também mais ansiosas. Hum, A gente está vivendo um momento agora de assim, porque a criança tem que ser feliz. Essa venda dessa felicidade, tá? O que é uma utopia. Porque não existe. A gente não vai viver feliz o tempo inteiro. Tá? Então, assim, a gente tem duas certezas na vida, que a gente vai sofrer e que a gente vai morrer. Isso faz parte da vida. A gente não pode querer impedir que nossas crianças não sofram. Claro que eu não estou falando aqui, gente, que a gente vai provocar sofrimento, que a gente vai querer que... Não, claro que a gente fica triste quando nossos filhos estão sofrendo, né? Isso é um fato, a gente não quer. Mas a gente precisa entender, por exemplo, assim, conflito com os colegas. Muitas vezes o colega não vai querer brincar, a criança vai sofrer e a gente precisa ter o quê? Ter condições emocionais de falar assim, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Brinquedo vai quebrar, hum. brinquedo vai perder. E aí eu vejo assim, se for uma coisa baratinha, isso é tão baratinho, não chore não, eu lhe dou outro. Olha, Entende? Ou então, tá chorando, toma aqui o celular para poder parar. Então eu tenho visto pais ansiosos que não conseguem dar conta da emoção da criança. E aí o que eles fazem? Vão lá e dão o quê? Tela. A criança não sente. A gente não tem a descarga daquela emoção, daquela carga que subiu daquela emoção. E ali, o que acontece? Nosso corpo vai acumulando aquele estresse. E aí depois chega um momento que a tampa levanta, né? Que sabe aquela gota d'água que precisava para transbordar o copo? Fala assim, eu não sei o que aconteceu. Sabe? A criança... Chega um momento que a criança paralisa. De tanta ansiedade, de tanto estresse. Então, a gente precisa cuidar porque a criança precisa viver as experiências. O brincar precisa voltar, sabe? Nada substitui o brincar ao vivo, com outras crianças ali. uhum, Então, o que eu tenho visto hoje? Os pais, não, é melhor estar em casa. É melhor para sim, quem? Sabe? pois Essa é a é. pergunta, é melhor para quem? E essa ansiedade toda, né, que essa criança está manifestando, ela precisa viver essas emoções, como Sim, você disse, às vezes até para poupar a criança, a gente não fala de certas coisas, mas a criança vive aquela ansiedade. Eu fico pensando aqui, por sim, exemplo, a gente está falando de coisas negativas, mas às vezes os pais vão viajar. Tá ali o pai e a mãe preparando tudo, já marcou o lugar que vai, a criança está vivendo a vida dela. De repente, bora, corre, arruma tudo que a gente. Ou seja, a criança não participou não, do tem que processo, não foi participar. dito para ela, olha, vamos viajar, ou se o pai vai ficar um tempo afastado, ou se vamos mudar durante um tempo. Essa criança precisa ser preparada, porque eu acho que isso diminui um pouco Sim, também. Olha, você vai perfeito. mudar de escola, é uma necessidade, para diminuir aquele grau de ansiedade. É como se Isso. a criança não fizesse parte, ela só tem que receber, acolher e pronto. A previsibilidade, Paty, ela traz calmaria, né? Ela tem essa tendência a trazer essa calma que é necessária, falar assim, não, eu sei o que vai acontecer. Imagine, se chega uma pessoa aqui, ele tira daqui e fala, vamos ali. Você fala, opa, o que é isso? Sabe? Então, o que eu vejo hoje é também adultos tratando as crianças com muito desrespeito, É sabe? isso. E isso vai causando nela, se ela fala assim, pô, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Pais que brigam muito, assim, a criança chega em casa e fala, será que hoje vai ter briga? Será que não vai? Sem falar da própria violência física. A Sim, gente viu recentemente um caso, aquela criança de 3 anos, né, que o que pai recebeu um chute é, do pai. Claro que é situações extremas, mas imagine o quanto de violência essa criança não tem vivenciado. Se ela passou por uma situação dessa em público, numa sim. rua, imagine em casa. Pois é. E aí, Paty, por que vem a ansiedade, né? O que vai confundir na criança? Aquela pessoa que eu amo, que devia me proteger, é a pessoa que pratica violência comigo. Então, isso também é outro fator que causa ansiedade. Assim, fala assim, pô, quem é que eu devo confiar ou não? Porque se essa pessoa que eu tenho tanto amor faz isso comigo, quem realmente vai ser de confiança, sabe? Então, isso causa também desajuste mental na criança. Ou seja, a criança ela está envolvida dentro de um universo de vários gatilhos, né, Sim, para essa ansiedade. Quer seja pelo excesso de atividade que a gente falou aqui, criança que tem uma agenda quase de um adulto, sai de uma coisa, vai para outra, vai para balé, vai sim. para a escola.
Não dá. A criança que não participa, né, das discussões, não das discussões, mas daquilo que a família está vivendo ou está vivenciando, claro que dentro do limite dela. Aquela pessoa que faleceu, né, aquele bichinho Sim, de sim. estimação também que perdeu na família, tudo isso vai gerar um estresse para Vai. a criança. Se essa criança está sofrendo bullying também na escola, Sim, precisa saber por que que ela não está rendendo, o que está acontecendo. perfeito. Então essa criança ela vai ter também essa série, se ela não tiver esse espaço de confiança para falar e para ser acolhida, se tudo que ela fala, que ela está sentindo, que ela traz, não é valorizado ou é negligenciado, essa criança É, vai viver nessa solidão aí, né? sim, Ela e vai os viver. conflitos dela. Vai sim, Paty. E assim, sabe, Paty? As pessoas costumam confundir ansiedade com transtorno de ansiedade, né? Tá, Como eu já vamos lá falei aqui. diferenciar. Costumam também proteger, costumam confundir, né? Eu vou proteger e impedir a criança em frente aos desafios, como a gente falou aqui. Uhum. Eu quero proteger, ela não vai ter desafio nenhum na vida, vai ser sempre feliz, o que é uma utopia. Não pode. Lá um Não dia ela dá. vai ter um desafio, ela vai lidar como? Não vai ter Exatamente. repertório, né? Outra confusão também que as pessoas fazem é segurança com ausência de frustração. Ou seja, para a criança estar segura, se ela não está frustrada é porque ela está segura. Então vamos atender todas as necessidades, a criança não pode Isso, não se estressar. frustrar Se ela nada, porque pedir assim, um brinquedo, a gente vai ter que se virar e dar, porque a isso, criança não pode à ser medida, contrariada. pois é, à medida que eu tenho assim, para poder verificar se a criança está ou não em segurança, é se ela está tendo frustração ou não. Hum, Outra coisa também que confunde, bem-estar com felicidade o tempo todo, aquilo que a gente já falou, sim. né? A criança não vai ser feliz. Até se a gente for parar para pensar, Paty, nas 5 emoções básicas, que é medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. 4 delas são desconfortáveis. Hum, Apenas um é confortável. Como é que a gente vai querer que a criança viva no mar da felicidade? Essa utopia, isso não existe, sabe? E assim, eu vejo os pais assim nessa busca desenfreada, se cansando muito, sabe? Fica difícil, tanto para eles quanto para a criança. é. Agora também como lidar quando a criança às vezes também extrapola isso. A criança está tão ansiosa que ela já está num nível de estresse, de ansiedade que ela não para, que ela já está trazendo até para o físico, né? E Sim, para a questão também comportamental, sintomas. E aí? isso, Paty. Chegamos nesse Paty, ponto. veja só, normalmente eu vou falar isso com base também na minha vivência clínica, tá? Não tô querendo aqui apontar dedo para pais, nem rotular, nem nada, Uhum. tá? Assim, é só pra gente poder refletir. Normalmente, o que que eu percebo? Quando a gente pega uma criança muito ansiosa, que eu faço ali a anamnese com os pais, Hum. e eu pergunto assim, me fala como é que você lida com a criança quando ela entra numa crise emocional. Normalmente os pais falam, eu me desorganizo junto. Hum. Então, essa é uma Olha, questão muito importante, porque os pais, enquanto correguladores, eles precisam ser capazes de. A criança sobe uma curva de ativação por conta da ansiedade. Eu tô aqui nervosa. O pai, como corregulador e capaz de lidar com emoção, fala assim: eu tô aqui com você. Vai lá e abaixa essa, essa intensidade dessa emoção. hum, O problema é que hoje nem os adultos estão conseguindo lidar com suas próprias emoções. Como é que vai conseguir regular uma criança? sim, sobrecarregados, vem em cima dessa carga Exatamente, com mais a dele. exatamente. Imagina para a criança suportar esse peso, né, da emoção que ela não está conseguindo lidar dela, com mais a da Sim. família. E assim, sabe, Paty, por exemplo, eu faço, né? Eu sou psicóloga, eu faço terapia, eu tenho um relacionamento, né? Assim, eu tenho um marido super parceiro, eu tenho uma condição de vida digna, eu tenho um plano de saúde, então, mas mesmo assim, quando eu estou cansada, eu não consigo regular meus filhos, Hum, entende? Porém, o que que faz a diferença é porque quando eu identifico que eu estou cansada, eu falo assim, agora eu não consigo ajudar vocês. Eu preciso de um tempo. Então é isso que faz a diferença. tá. Os adultos, eles não precisam estar o tempo inteiro ali disponível para a criança e conseguir regular, porque regular uma criança, regular uma pessoa, E testando os seus próprios limites, né, o tempo exatamente, todo. não vai conseguir. Ah, Então é isso que faz a diferença, é entender esse autoconhecimento. Qual é o meu limite? maravilha. E aí você sempre traz dicas, estratégias para a gente lidar com os assuntos que aprofundamos aqui. Hoje o tema da ansiedade, essa segurança que a criança tem, esse bem-estar, muitas vezes está ali, né, camuflando uma ansiedade que ela está Sim. demonstrando. Então, quais são as dicas, até mesmo de leitura e do que fazer no dia a dia? E claro, tem o nosso sorteio também hoje para quem está ao vivo. Bom, a minha dica, Paty, eu super indico o livro A Geração Ansiosa, que é esse que eu vou fazer esse estudo desse livro.
tá? É um livro maravilhoso, assim, que ele coloca a luz sobre esse problema que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma pandemia, viu, Paty? A gente pode dizer assim, é uma pandemia que a gente está vivendo. O que fazer, né? Eu acho que autocuidado é fundamental dos adultos que estão ali ao redor da criança, tá? Hoje eu percebo, assim, muitas famílias se isolando, querendo educar sozinha a criança. Não façam isso, porque vocês não vão conseguir dar conta, né? Já tem aquele ditado que fala assim, que a gente precisa de uma tribo para poder educar uma criança, e é verdade, sabe? Nós somos seres sociais, a gente precisa uns dos outros, tá? Eu quero também deixar aqui falar, Paty, que nada, nada, nada substitui a experiência vivida assim, que as crianças vivem com outras crianças, o brincar livre. As crianças, mas ela tá brincando na internet, jogando. Não é igual. Por que que não é igual? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma criança brincando com outras ali ao vivo, de pega-pega, de esconde-esconde, sabe? A gente usa vários sentidos para aquele brincar. O brincar, por exemplo, dentro de um contexto online, de um jogo, é um brincar assim, que você tá tendo uma hiperestimulação, e quando chega no final, assim, qual que é a diferença básica? Esse brincar, quando a criança para de brincar, o corpo dela consegue dormir ou não? Pronto, essa é a pergunta que tem que se fazer. Porque um brincar saudável é aquele brincar que a criança, por exemplo, de pega-pega, de esconde-esconde, a criança desce, brinca, corre, 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 corre. Quando chega em casa, toma um banho, come e quer fazer o quê? Dormir. Um brincar dentro Simples assim, né? Simples assim, um brincar dentro de um jogo online. A criança brinca, 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 passa a noite inteira brincando. E não para. E não para. O corpo não relaxa. Por quê? Porque a mente fica hiperativada. É um brincar mental. O brincar ao vivo é um brincar de corpo e mente. E a gente precisa entender que nós somos corpo e mente, sabe? E o corpo precisa ser incluído nesse brincar. Então, pronto. Tá na dúvida? Quer saber como fazer? Se é um brincar que está sendo saudável ou não? Esse brincar, quando a criança para, a criança está cansada para querer dormir ou não? Você vai ter a resposta que você precisa. Eu acho que a resposta a gente já tá tendo, né, gente, no dia a dia. Vendo as crianças verdadeiros zumbizinhos, assim, ó. Fica até não sei que horas da noite, a gente ali brigando. Desliga esse celular, tá na hora de dormir. Amanhã você tem aula, só um pouquinho, só um pouquinho. É isso que vem acontecendo. A criança já acorda no celular, tá comendo na refeição. A gente vê criança pequena, não tô falando de criança de 6, 7, 8, não. 2 anos, 3. Tá ali a criança tomando a papinha com o celular na mão. Exatamente. Então, assim. Gente. Então, o digital conecta, né? A gente vê ali aquela conexão, mas a conexão humana mesmo, ela transforma a vida e cria vínculos. Sim. Outra coisa que a gente percebe hoje, por exemplo, o que a internet oferece, mas eu tenho vários amigos na internet. Vários amigos? Tô jogando com não sei quem, de quem é, de onde é, lá de São Paulo. Pois é, mas será que é uma amizade? Meu amigo lá de São Paulo tá jogando comigo. Pois é, mas será que é uma amizade que tem ali aquele laço forte realmente? Porque, vai ter, né? Entendeu? Ou é aquela amizade passageira? Entende? Então tudo isso precisa também, assim, os pais precisam se perguntar, né? Estar ocupado e realmente brincar. Ocupado preenche a agenda, o brincar desenvolve a criança. Então fala assim, mas ele faz atividade que é uma atividade lúdica. Mas assim, tem um adulto ali para dizer o que vai fazer. Mas o brincar livre é o brincar assim que as crianças se organizam. E a gente está vendo hoje, Paty, assim, uma tendência. Eu estava até refletindo, né? Por exemplo, hoje nos aniversários, na minha época que tinha os aniversários, as brincadeiras eu criava junto com os meus amigos. Hoje em dia a gente tem o quê? O animador da festa. O animador da festa, que vai dizer o que as crianças têm que fazer. Então hoje a gente tem visto assim, crianças muito passivas, sabe? E agora eu vou fazer o quê? Esperando alguém que dê o comando, o que eu vou fazer. Exatamente. Então cadê essa autonomia, cadê a criatividade, né? Exatamente. Cadê o medo de se arriscar e depois ver que pode, que vai dar certo e aí diminuir aquela adrenalina? Se tem sempre um adulto por perto que vai ajudar, que vai fazer, essa criança já fica na própria ansiedade eterna de quando eu estiver sozinha. Isso. Como é que vai ser? Você não vai ter ninguém para me ajudar. Ela não vai desenvolver essa segurança. Né? Isso. Outra coisa também, Paty, sobre a diferença entre controle e segurança, né? Segurança e controle, que às vezes confunde. Que na segurança, a gente acolhe, a gente orienta. O controle, a gente vê o quê? Prende e impede de viver as experiências. Então, fala assim, famílias dizendo assim, não pode descer, não pode brincar, não pode fazer, estou fazendo isso para lhe proteger.
Olha. Entende? É nesse sentido que você traz essa questão, Exatamente. então, da proteção. Então, proteger demais não significa dizer que a gente vai afastar essa criança dessa sensação de ansiedade, né? Isso, exatamente. Outra coisa também é evitar o sofrimento e preparar para lidar com ele, tá? O evitar, ele enfraquece. Preparar a criança fortalece ela emocionalmente. Então fala assim, ok, a gente tá aqui, tá difícil, mas eu estou aqui do seu lado, como é que a gente pode superar isso? Sabe? Uhum. Esse amigo não quer brincar com você agora, ok, como é que você está se sentindo? Acolhe, conecta. E aí, o que que você quer fazer? Sabe? Como é que você quer que eu lhe ajude? Tem isso Isso. também, Paty, porque às vezes a família, o adulto já quer falar assim, antes de acolher e de perguntar à criança como é que você quer que eu lhe ajude, já quer resolver logo o problema. Uhum. E muitas vezes precisa assim, de um processo de acolhimento, de conexão, e depois fala assim, e aí, como você quer resolver? Porque muitas vezes a criança, ela não quer deixar de brincar com outro colega, mas o adulto já quer resolver logo, É sabe? Para aliviar interessante. aquele sofrimento. E já para ir para o próximo passo, né, para resolver. O adulto tem uma ansiedade muito grande, principalmente se é a questão do tempo. E a criança, às vezes, ela precisa de um tempo maior para processar aquilo tudo, né, Adriana? Não é no Exatamente. mesmo tempo, ela não tem a mesma cognição, Não, não o tem. entendimento do que está acontecendo. E para ela, às vezes, é mais sofrido mesmo, ela tem que elaborar aquilo. E Sim. às vezes, você tem muito recurso, né? Isso, exatamente. Então, eu vejo assim, até na clínica mesmo, uma mãe, uma família, né, que deixou assim, que o filho vivesse as frustrações necessárias. E o que que acontece? Essa criança, por exemplo, desenvolveu uma capacidade de ser mais tolerante, de ser mais resiliente, sabe? E Uhum. assim, como é que a gente vai desenvolver crianças mais resilientes sem que ela passe pela frustração, ela aprenda a lidar com aquilo, Pois é. sabe? Então, nem sempre proteger Não. é garantia de que essa criança vai ter esse equilíbrio, vai crescer emocionalmente saudável, que é o tema aqui do nosso bate-papo sempre com a Adriana. Então, Exatamente. saídas tem, a gente tem várias possibilidades, né? Sim, sim. Outra coisa também, Paty, assim, que às vezes, assim, eu escuto de famílias assim, mas é tão difícil. Você desce no play, você vê aquelas crianças ali, todo mundo, cada um com seu celular. E Hum, aí uma mãe mesmo que eu atendi, ela falou assim, mas Adriana, é tão difícil, porque ele chega em casa, fala assim pra mim, eu tento não dar o celular, mas ele fala assim, mãe, tá todo mundo lá embaixo com o celular na mão. Eu falo, eu não tenho. exatamente, exatamente. Então, o que que acontece, Paty? Precisa ser um trabalho em comunidade, sabe? Aquela comunidade ali, daquele prédio que você mora, daquele condomínio que você mora, daquele lugar que você mora, Né? daquele bairro, Uhum. precisa ser feito um trabalho em Porque equipe. senão aquela mãe que vai ficar sendo a mãe ruim, ou aquela família E que é a criança não vai ter com quem estranha. brincar. Pois é, eu já vi cenas assim, até em consultório médico, no momento de espera, maioria esmagadora das crianças com celular. Eu vi uma mãe, uma criança devia ter 7, 8 anos, que ela falou: "Não". Aí a menina olhava assim, todo mundo na sala de espera, todo mundo com o celular. "Mas me dê", querendo pegar o celular. A mãe falou: "Não, cara, tá aqui seu brinquedo, aqui seu lanche". E a criança ficou lá É. depois brincando Só lá que, com Paty, os eu brinquedos ainda dela. acho que é mais agravante, porque você tá ali no consultório, tá esperando, ok. Mas imagine num play, onde você tem um Tem lugar que tudo, tem tem um todas parquinho. as crianças e cada um com seu celular. Entende? Loucura. Deixando de viver aquela experiência entre elas para poder estar ali com o celular na mão. Então, Isso é assim, muito grave. Que geração é essa, né, que que já tá. geração é essa? Então, assim, então precisa ser assim, a família precisa se juntar. Uhum. A família precisa se juntar para falar assim, não, é assim, cada uma fazer sua parte e falar assim, não, as crianças vão descer, vão ali para a rua brincar, mas elas não vão levar celular. Porque, Paty, se tem celular, é muito difícil as crianças quererem se engajar em outra brincadeira. Ter essa É igual interação. você oferecer para criança, você quer brócolis ou quer brigadeiro? É Brócolis ou isso. brigadeiro? Brócolis ou brigadeiro? Pois é, né, gente? Entendeu? Então, assim, então claro que a criança vai ali para o jogo, porque o jogo, você tem uma descarga do prazer, que é da dopamina, muito mais rápido do que o outro tipo de brincar. E é para isso que eles são feitos. Tem estudos, né, para criar esses jogos Exatamente, exatamente para exatamente. fazer essa sensação de estar viciado. Mas o que é que você vai trazer nesse estudo? Não sei o que você quer concluir aí, já estamos quase Ah, gente, tempo finalizando passa nosso rápido. papo, passa muito Gente, rápido. passa muito rápido, passa muito rápido. Bom, vai ser um grupo de estudos que eu vou fazer desse livro, vai ser no sábado agora, dia 18 de julho, tá? 9 horas da manhã, onde a gente vai estudar o livro A Geração Ansiosa, vai aprofundar mais isso que a gente já conversou por aqui, o que pode ser feito para poder prevenir que mais crianças adoeçam, aprofundar também, assim, aquelas crianças que estão adoecidas, o que pode ser feito por elas, tá? Uma das coisas que eu já falei aqui é
procurar um profissional para pedir ajuda, para poder ser orientado, entender o que está acontecendo. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse estudo, tá? Entender, assim, o que realmente está acontecendo. Isso como vai ser a logística? Vai ser um dia? Vai ser online. Ser Vai ser online? online, isso via Zoom, eu vou compartilhar. E a gente vai fazer um sorteio aqui. Tá. Como é E que vai ser que horas? Só repetindo. 9 horas da manhã. De 9 às? Vai ser de 9 às 11, mais ou menos. Tá bom. Tá? A aula vai ficar gravada. E aí, quem quiser participar, a gente vai fazer um sorteio aqui, Paty. Tá. Escreve lá no meu post ou no seu. Livro A Geração Ansiosa. E a gente vai pegar todo mundo que comentou e vai fazer um sorteio. Tá. E aí vai mostrar pra pessoa, vai mandar a mensagem. Ela vai comentar, pode comentar no seu Instagram, Isso, onde você fez o post, no tá? meu, no seu, Paty. Ok. Lá, A Geração Vou Ansiosa. botar lá no Sintonia também, tá, gente? Isso. Divulgar esse evento que vai acontecer, a Geração Ansiosa vai acontecer já que data, só repetir. Dia 18, sábado 18, agora. sábado que vem. Isso, exatamente. Pronto. Então, gente, para quem está ao vivo, então no próximo sábado, esse é um assunto muito importante. Se você fica se perguntando, gente, mas por que eu estou tão ansiosa? Meus filhos também. E qual são, a gente falou que era ansiedade, mas não disse são os sintomas. O que acontece? A pessoa fica sem dormir, é uma delas. Sim. O que mais? Qual a sensação? A pessoa Quais são fica os sem sintomas? dormir, a gente vê assim, a pessoa fica tendo assim, aquela sensação de o coração parece que tá saindo pela boca, sabe aquele coração acelerado, fica em estado de alerta, sabe? É um corpo que não descansa, uma preocupação excessiva. Às vezes a pessoa pode ficar mais agressiva, também irritadiça. Pode ficar mais irritadiça, pode ficar mais agressiva. Então, tudo isso faz parte de um corpo que está sobrecarregado. E às vezes que a pessoa fica mesmo, né? Fica mais trêmula, suando, dá vários sintomas, né? Se a criança, por exemplo, a gente percebe na escola o aprendizado prejudicado, sabe? Crianças com déficit de atenção. Às vezes falta de ar, quando tá naquela crise, não é, como você falou, não é ansiedade, mas essa crise já de ansiedade, que a pessoa não consegue respirar e passa realmente muito mal. E a criança também, às vezes, tá tendo esse sintoma, a gente não tá percebendo, né? Sim, com certeza. Medo de tudo, a criança às vezes fica, né? Exatamente. Então, e uma das objeções, Paty, que eu vejo assim, quando eu converso, por exemplo, com as mães, sobre isso, Adriana, mas eu tenho medo de tirar o telefone do meu filho, a tecnologia, e ele ficar para trás. Não, gente, não vai ficar para trás. Sabe? A tecnologia tá vivendo, tá avançando cada vez mais. Então, se eu pego na época de minha mãe trabalhava na tela preta. Sabe? Aquela que você não tinha praticamente nada. Hoje minha mãe quase que não sabe mexer. Se fosse assim, ela teria que ser uma das mais high-techs pessoas que conheço na vida, e não é. Sabe? Então, assim, não tenham medo disso. Tenham medo das crianças não viverem experiências da infância. Gente, a infância tem início, meio e fim. Ela tem prazo de validade. E é a fase mais curta da vida. E a gente vê, inclusive, nas escolas, dentro de casa, a gente querendo botar tecnologia, automação o mais rápido possível para que a criança entre nesse universo. Calma, gente. Ela vai ter toda uma vida da adolescência, da juventude, da fase adulta, até os idosos também estão super conectados. Mas deixa a criança um pouco fora desse mundo que ele vai viver para sempre, no trabalho, na faculdade. Deixa ele brincar um pouquinho, botar o pé na grama, correr, brincar, ralar o joelho, né? Isso. Outra coisa também, faz parte. Outra coisa também, Paty, que eu escuto muito assim, Adriana, mas eu preciso descansar. A tela é a única forma que eu tenho de descansar. Ok, todo mundo precisa de descanso. Mas às vezes também precisa rever aí, porque eu vejo que muitos pais, muitos adultos estão também pegando seus celulares com uma chupeta digital. Olha. Entendeu? Então dá para criança celular para eu também ficar no celular. Agora isso tem um preço. Isso quer dizer, resolve, precisa desse descanso, ótimo, a gente concorda. Agora, a que preço? A que preço, né? Vai estar descansando agora e vai precisar descansar mais à frente. Isso. Como é que vai ficar esse descanso? Exatamente. Com essa preocupação de tirar mais cara. ele daqui, uma conta mais cara. Então, estamos finalizando, já agradecendo você aqui, deixei suas considerações finais. Isso, então eu quero deixar aqui a dica de livros, tá? Para a gente poder finalizar, a parte A Geração Ansiosa, o livro A Geração Ansiosa que eu já indiquei, A Nação Dopamina, tá? Nação Dopamina. Então são livros assim que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E a urgência de se olhar para isso, porque eu vou te falar, viu? Tá? A gente está vivendo realmente uma pandemia e é um assunto urgente esse. Não dá para poder deixar lá para frente, a gente vê o que a gente faz, porque lá para frente pode ser muito mais custoso financeiramente e psicologicamente. E é mais difícil de voltar, né? Fazer esse caminho de volta. Então, criança irritada, criança nervosa, criança que não obedece, criança que está com dificuldade na escola, precisa ser olhada com carinho. Obrigada, então, Adriana, tá, gente? Nath, vão lá, comenta lá no